Boa noite, pessoal. Sou o professor Paulo Soares e hoje a gente vai falar de conceitos e tipos de sistemas operacionais, né? A gente vai falar de aspectos históricos e alguns tipos mais recentes também de sistemas operacionais e abordar alguns conceitos básicos aí nessa aula de hoje. Bom, pergunta aí o que é um sistema operacional. Muitas literaturas falam em uma interface entre o hardware e o usuário, né? Algumas outras falam que é um gerenciador de recursos, proporcionando um apoio para que os aplicativos possam ser executados. Nós temos a definição mais formal aqui, né? Um pouco mais para frente. Mas é interessante, antes de falar de sistema operacional, a gente poder falar de um sistema de computação, no qual o sistema operacional é uma parte integrante do sistema de computação. Bom, o sistema de computação é composto por hardware, efetivamente, né, a parte física do computador, os aplicativos, que são os programas de usuário, alguns sistemas como browser, enfim. O sistema operacional também compõe esse sistema de computação e os usuários efetivamente, que é quem vai manipular, fazer com que seja executado esse sistema de computação, né, através das aplicações. Bom, como eu falei lá no outro slide, a gente tem uma definição um pouco mais formal aí de sistema operacional, que é o componente do sistema de computação, sendo a interface entre o usuário e o hardware do computador, né? Então, essa definição coloca o sistema operacional como um intermediador entre o hardware do computador e o usuário, né? Como se fosse um programa gerenciador de recursos ali para que o usuário possa utilizar de uma forma melhor o computador. Bom, classificação de sistemas operacionais. É claro que aqui tem alguns aspectos históricos, alguns tipos aí nem são utilizados mais hoje, mas é mais uma coisa um pouco mais conceitual para que a gente possa diferenciar alguns tipos. Sistema monousuário, monotarefa, é um sistema onde você tinha um único usuário e uma única tarefa sendo executada ao mesmo tempo, até o final. Ou seja, você inseria uma tarefa no computador e ela tinha que ser executada até o final para que uma próxima tarefa pudesse ser executada, isso usando o mesmo usuário. Monousuário e multitarefa, a gente também tem esse mesmo cenário de um único usuário, que geralmente a gente chamava de superusuário, né, que era o usuário que podia manipular todos os recursos do computador. Hoje isso é um pouco mais restrito. E multitarefa porque a gente poderia colocar várias tarefas ao mesmo tempo no computador, e a gente vai detalhar um pouco melhor mais na frente, como essas várias tarefas eram gerenciadas pelo computador. Sistema de multiusuário, logicamente, tendo vários usuários, você vai ter várias tarefas, no mínimo uma para cada um, e também, partindo do mesmo princípio do monousuário multitarefa, você vai ter N tarefas sendo executadas ao mesmo tempo. Sistemas de tempo real são sistemas com restrições com relação ao tempo, a processamento, né? A gente vai detalhar um pouco nos próximos slides, mas a gente pode dar um exemplo aqui como uma fábrica de carros, onde tem a robótica muito forte lá. Você não pode ter atraso, você não pode ter
lentidão, você tem que ter precisão, você tem que ter sempre, atender sempre às restrições de tempo e de processamento para que o produto seja o melhor possível. Bom, falando aí de tipos de sistemas operacionais, a gente vai citar aí os sistemas em lote, chamados sistemas batch, sistemas de tempo compartilhado, sistemas de computadores pessoais, sistemas paralelos, sistemas de tempo real e sistemas distribuídos. É lógico que todos esses tipos de sistemas operacionais foram elencados de acordo com o passar do tempo, né? Com a ordem cronológica deles, onde o primeiro eram os sistemas em lote, que a gente vai falar agora no próximo slide. Bom, os sistemas em lote tinham como característica computadores exageradamente grandes, porque naquela época, anos 50 para os anos 60, a microeletrônica não era tão avançada quanto agora, né? Então eram computadores com válvulas, enfim. Era o início da transistorização dos computadores. Se utilizavam muito leitores e perfuradores de cartões, unidade de fita. Os computadores recebiam os jobs, mas não com interação direta com o usuário. A programação era feita de forma externa, através da perfuração desses cartões externamente. Depois eram inseridas na leitora de cartões para que, através dessa programação efetuada no cartão, o computador pudesse fazer o processamento. Bom, tinha muita ociosidade, porque em relação ao I/O que se tinha, a CPU era muito rápida. Então você tinha, por exemplo, uma leitura de um cartão, onde a CPU processava aquele cartão em segundos. E a tarefa de fazer a leitura do cartão e tal demorava muito mais processamento. Então o computador ficava ocioso muito tempo, né? E isso começou a ser tratado, né, nas próximas décadas, conforme a gente vai passando os slides explicando aí. Foi feito, conforme eu falei agora, né, a otimização, acelerar o processamento das tarefas. Foi inserido aí o início do uso de discos e a multiprogramação. Os discos foram para substituir os cartões perfurados, eram gravados em arquivos esses programas, né? E a multiprogramação foi feita para que fosse reduzida a ociosidade no processamento das tarefas, ou seja, você poderia executar várias tarefas ao mesmo tempo, não digo ao mesmo tempo, né? Porque a gente vai falar de time sharing um pouco mais para frente, mas assim, num curto período de tempo, porque sem a multiprogramação a gente teria que aguardar o processo finalizar todo completamente, mesmo que precisasse de alguma entrada, de algum comando, a gente tinha que, o computador, a CPU, enfim, teria que aguardar alguma entrada, esperar às vezes minutos para finalizar a tarefa e aí depois poder pegar aquela tarefa. A multiprogramação veio para resolver isso e foi feita a otimização aí do processamento das tarefas. O escalonamento de jobs justamente é o ato do sistema operacional, é a forma com a qual o sistema operacional faz esse trabalho entre as tarefas, né? Uma tarefa está aguardando alguma entrada lá, algum dado, e aí, quando o computador vai ficar ocioso, ele pode pegar uma outra tarefa e adiantar ou executá-la toda até o final desse primeiro processo. Então, o escalonamento de jobs veio aí para, agregado à multiprogramação, otimizar o uso do computador. Bom, logo depois vieram os sistemas de tempo compartilhado, que eles são multitarefa também. Time sharing, como eu falei lá atrás, é o compartilhamento dos recursos de hardware entre vários usuários, por exemplo, né? Isso hoje, com os processadores rápidos que a gente tem, é transparente praticamente para a gente, porque a gente não consegue enxergar a alternância de tarefas.
é muito rápido o chaveamento entre essas tarefas. Então a gente tem a impressão de que várias tarefas são executadas ao mesmo tempo, e vários usuários estão logados ao mesmo tempo, fazendo várias coisas, e o computador ali por baixo ali chaveando, trocando entre esses processos aí, como eu falei no outro slide, né? Mas de uma forma muito rápida. Nesse sistema de tempo compartilhado, como eu acabei de falar do usuário, começou a interação do usuário com o sistema, diferente do batch, que a gente tinha que usar o cartão inicialmente. Escalonamento de CPU, escalonamento de jobs, que vem justamente para otimizar esse tempo ocioso que se tinha demasiadamente grande, em função da disparidade entre a velocidade de CPU e de I/O. A memória virtual, ela foi para solucionar restrições com relação ao tamanho da memória física, da memória RAM, aumentando a possibilidade da quantidade de tarefas executadas no computador ao mesmo tempo. Com a introdução dos discos, veio a necessidade de colocar um sistema de arquivos para poder organizar em arquivos e diretórios o conteúdo dos programas, das tarefas dentro do disco. E a multiprogramação é o que a gente já falou lá atrás, que é a execução de várias tarefas ao mesmo tempo. Bom, agora a gente vai falar sobre sistemas para computadores pessoais, que inicialmente não era nem multiusuário nem multitarefa, mas logo depois, com a evolução do sistema, ele passou a ser multiusuário e multitarefa também, né? Maior conveniência para o usuário, porque o usuário, ele, com o avanço da microeletrônica, passou a ter hardware mais potente, computadores muito mais eficientes, e aí com isso o sistema operacional, os sistemas operacionais desenvolvidos na época, próprios softwares, não tinham tanta preocupação com relação à performance e tal, porque naquela época já se tinha uma performance bem razoável. Então passou-se a cuidar um pouco mais da estética do sistema operacional, um pouco mais da usabilidade, como é um termo que está muito em voga hoje em dia, para que fosse mais conveniente para o usuário o uso do computador. O Multics é um exemplo aí de um dos primeiros sistemas operacionais, sistemas como um todo, né? Computador que utilizou sistema operacional pessoal para computadores pessoais. Alguns exemplos aí que a gente vê hoje: Microsoft Windows, Apple, né? Mac OS X e Linux, que é uma variante do Unix. E tem versões para servidores também, que são computadores efetivamente que têm uma maior capacidade de processamento, maior capacidade de memória, são voltados para execução de aplicações, né, e não para efetivamente a interação com o usuário de forma direta. Bom, sistemas paralelos. Sistemas paralelos são caracterizados por múltiplos processadores, né, onde a gente tem paralelismo do processamento entre esses processadores, que podem ser simétricos e assimétricos. O processamento simétrico, ele se dá através de uma cópia do sistema operacional executada por cada um dos processadores, e o assimétrico é uma disposição dos processadores onde um é o mestre e o outro são escravos, ou seja, um recebe todas as tarefas para serem executadas, e esse processador mestre, digamos assim, ele delega algumas funções para cada um dos processadores. Então, não é uma coisa homogênea, nem todos os processadores executam as mesmas tarefas, não é compartilhado de forma igual. Fortemente acoplados, porque esses processadores compartilham o mesmo bus, a mesma memória, o mesmo sistema de discos, então eles estão integrados no mesmo hardware, como eu falei ali. Tem tolerância a falhas, né, que a gente chama de redundância. Então, no caso de um processador desse falhar, o outro assumiria o processamento. Então, os sistemas paralelos introduziram esse conceito aí de redundância,
e tolerância a falhas, e também exceção de microprocessadores para controlar dispositivos de teclado, serial, vídeo. Então, tudo isso inicialmente era feito pela CPU e começou a se descentralizar um pouco esse trabalho da CPU através de processamento um pouco mais distribuído, mas ainda assim dentro do mesmo hardware físico. Bom, sistemas de tempo real, como a gente falou lá atrás, são sistemas que têm requisitos rígidos de tempo, estão presentes em locais que utilizam sensores, imagens médicas, controle industrial, etc. Sistemas de tempo real crítico, eles têm restrição de atraso, atraso tem que ser bem limitado, e o armazenamento é feito em memória ROM justamente para que sejam essas tarefas executadas muito mais rápido, sem menor possibilidade de atraso de processamento ou de leitura no armazenamento. O tempo real não crítico seria uma estrutura híbrida entre o de tempo de processamento normal, vamos dizer assim, e de sistemas de tempo real crítico, onde alguns processos seriam eleitos para serem executados de uma forma prioritária e outros processos teriam processamento normal, né? Bom, sistemas distribuídos, como eu falei antes, são justamente o que a gente está vivendo na realidade. São computadores interligados que, através de redes de computadores, né, que compartilham conexões de internet, compartilham rede local. Então você tem processamento distribuído aí para executar uma série de tarefas diferentes. Então, são sistemas fracamente acoplados porque você tem num sistema distribuído, você tem um conjunto de computadores que somados vão dar um determinado quantitativo de memória, de processamento, mas você não tem isso integrado no mesma estrutura física. Ele é descentralizado, né? Múltiplos processadores, memória própria em cada host, como eu falei antes. E aí tem alguns conceitos como compartilhamento de arquivos, de impressores, etc. Ou seja, um computador dessa malha de computadores, dessa rede de computadores, pode ser responsável pelo armazenamento de arquivos, outro pode ser um servidor de impressão. Então, você, dentro dessa estrutura descentralizada, distribuída, você pode ter alocado um computador para cada função, vamos dizer assim. E tem um exemplo ali que é o NFS, né? Que é para você fazer armazenamento de arquivos. Bom, agora nós vamos introduzir alguns conceitos de sistemas operacionais, né? E a gente tem alguns componentes do sistema operacional elencados aí. Gerência de processos, gerência da memória principal, gerência de arquivos, gerência do sistema de I/O. E aí são esses 4 temas que a gente vai abordar na nossa aula. Existem mais outros temas que podem ser abordados numa próxima aula, né? Mas para a gente não se estender muito, a gente vai só comentar aqui da gerência de armazenamento secundário, redes, sistema de proteção e sistema de interpretador de comandos. Todos esses fazem parte do sistema operacional. Bom, gerência de processos. O processo, vamos dizer, comumente falando, é um programa de execução, né? E ele tem alguns estados. O estado novo, ou seja, o processo está sendo criado. O estado de execução, que as instruções estão sendo efetivamente executadas. O processo de espera, como a gente abordou lá atrás, com o advento da multiprogramação, o processo pode estar aguardando a ocorrência de algum evento, alguma entrada de usuário, o usuário colocar algum nome ou senha, alguma coisa nesse sentido. O processo está pronto. Ele está pronto para ser atribuído a um processador. E o estado encerrado
é que o processo terminou a sua execução efetivamente. Ou seja, no caso de um sistema em lote, seria o último estágio do processo onde o computador estaria pronto para receber um novo job, no caso. Bom, agora ainda em gerência de processo, a gente vai falar de escalonamento de processos. Sistemas de um único processador utiliza o time sharing, ou seja, você não tem a distribuição dos processos entre vários processadores, você tem um único processador e você tem que executar várias tarefas ao mesmo tempo naquele mesmo processador. Só que, como eu falei no outro slide, esse chaveamento é tão rápido que a gente acaba não percebendo muito, achando que a coisa é um pouco mais fluida, justamente por causa da velocidade com que isso é executado. Tem a fila de escalonamento dos processos, que é armazenada em disco, ou seja, é uma fila de espera para que esses processos sejam posteriormente executados pela CPU. Os escalonadores tem o de processos, que é o de longo prazo, ele pega processos dessa fila que está armazenado no disco, como eu falei, e coloca na memória RAM para execução. Ele pega do disco e coloca na memória RAM para fazer execução. E os escalonadores de curto prazo, que é o de CPU, ele seleciona os processos prontos para execução que estão na memória, que foram trazidos pelo escalonador de longo prazo, e aloca a CPU para um deles. Ou seja, a gente tem duas fases de escalonamento, o de longo prazo e o de curto prazo. Um é o escalonador de processos e outro escalonador de CPU. Os dois andam juntos aí. A troca de contexto, né? Ele salva o estado do processo antigo e carrega o estado novo. Nesse caso que a gente citou ainda agora, no caso, quando houver necessidade de entrada de algum dado do usuário, ele paralisa, ele salva o estado daquele processo, coloca lá na fila e traz um outro processo para ser executado no momento, para que haja otimização do uso do hardware do computador, para que não haja ociosidade. Aí tem escalonamento CPU, a gente tem dois tipos de escalonamento, o preemptivo e o não preemptivo. E os algoritmos de escalonamento, né? FCFS, que é o First Come, First Served, que é o primeiro processo que chegou, esse é o primeiro a ser executado. O HPF, High Priority First, que é o de maior prioridade de ser executado inicialmente, né? Primeiro. Small Job First é o processo menor, vai ser executado primeiro. E temos o Round Robin, que ele aloca uma parcela de tempo chamada quantum para cada processo e ambos vão ser executados ao mesmo tempo, favorecendo até a otimização do uso do hardware, minimizando a ociosidade, enfim, a gente já falou desses conceitos. E aqui a gente tem um exemplo de cada um. A gente tem essa tabelinha aqui, que é de cada processo, o tempo de chegada deles, né? A gente tem o FCFS aqui, onde o processo 1 chegou e já foi executado até o final. Logo depois o P2 começou a ser executado ao final do P1, né? Assim como o P3 também foi executado ao final do primeiro, e o P4 assim sucessivamente, né? Aqui a gente tem um tempo de chegada dos processos, e a gente vê que no FCFS ele não se preocupa com o tempo de chegada dos processos. Ele executa o segundo processo apenas no final do primeiro. No Small Job First, ele verifica mais ou menos qual é o menor job que tem para ser executado e o executa primeiro. A gente pode reparar que o P1 ele é um pouco menor, tem um tempo de serviço de 3 ali. Então ele é executado primeiro, porque o processo B chega no tempo de chegada 2 antes de terminar a execução do A. Ou seja, vamos dizer, se o processo B fosse menor do que o A, provavelmente o processo
seria paralisado para a execução do B, porque a execução aqui, o escalonador, é o primeiro, é o job menor que será executado. No round robin, como eu falei, ele vai alocar uma parcela de tempo para cada um, né, até que o processo seja finalizado, e a partir do momento que ele finaliza, ele não aloca mais, logicamente não aloca mais parcela de tempo para ele, alocando apenas para os processos restantes. Então aqui a gente tem um quantum de 1 e aqui a gente tem um quantum de 4, né? 4 unidades de tempo para cada processo colocado aí. Bom, agora vamos falar de threads. Thread é a unidade básica de utilização do CPU, né? Onde inicialmente se falava muito que o processo era unidade básica e tal, mas hoje se sabe que existem muitos processos aí com N threads aí para poder otimizar a execução desses processos. Então a thread é composta por um ID de thread, um contador de programa, um conjunto de registradores e uma pilha. Tem o processo tradicional, que é com uma thread apenas, e o processo com várias threads. São várias linhas de execução simultâneas. Múltiplos threads, eles provêm capacidade de resposta, compartilhamento de recursos, economia, utilização de arquiteturas multiprocessador. Você tem várias threads, você consegue utilizar melhor um hardware que tenha vários processadores, porque você aloca uma thread para cada processador e o processo é possível de ser executado mais rapidamente do que apenas você contar com uma thread e você aloca numa das CPUs, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma quad-core, um dos cores só é alocado para esse processo e os outros três ficam ociosos, né, fazendo com que o processo seja executado mais lentamente quando você tem recurso disponível. Tem thread de usuário e thread de kernel aí. Tem as threads geradas pelo usuário e as threads de kernel que são de sistema ou de superusuário. Bom, deadlocks. Quando o processo solicita um recurso e não está disponível, ele entra em estado de espera. O recurso nunca liberado por outros processos também está de espera. Isso aí gera o deadlock, ou seja, ocorre situação que o processo fica aguardando por um recurso que teria que ser desalocado, mas um processo anterior não desaloca esse processo. Então ficou uma coisa ali de não processamento, né? Bom, tem as condições para deadlock, a exclusão mútua, onde pelo menos um recurso deverá ser mantido de modo não compartilhado, ou seja, apenas o processo de cada vez pode utilizar esse recurso. Se outro processo solicitar esse recurso, o processo solicitante deverá ser retardado até que o recurso tenha sido liberado. Pós-espera, onde deve haver um processo que esteja mantendo pelo menos um recurso e esteja esperando para obter recursos adicionais que estejam sendo mantidos por outros processos no momento. Não preempção, né? Os recursos não podem sofrer preempção, ou seja, um recurso só pode ser liberado voluntariamente pelo processo que mantém, depois que esse processo tiver completado sua tarefa. Não pode ter interação direta do gerenciador de processos. Não pode ter uma ingerência do gerenciador. Ele tem que ser não preemptivo. Espera circular, deve haver o conjunto P0, P1, Pn de processo em espera, de modo que o P0 esteja esperando por um recurso que é mantido por P1, P1 esteja esperando por um recurso que é mantido por P2 e Pn-1 esteja esperando por um recurso que é mantido por Pn. Bom, gerência de memória. A máquina de von Neumann, né, ela é definida como uma máquina que tem CPU, dispositivo de I/O e memória, e é uma máquina de programa armazenado. Memória lógica versus memória física. A memória lógica é aquela que o processo enxerga, onde tem definido o endereçamento. Ela não enxerga a memória física. Que tipo de memória é? Ela só enxerga endereçamento. E a memória física é aquela implementada efetivamente por circuitos eletrônicos no computador.
tem a unidade de gerenciamento de memória, né, que é MMU. E aqui a gente tem um exemplo aqui, né? A gente tem o endereço lógico, não dá para ver direito aqui, mas tem a CPU, tem o endereço lógico da memória, que é 2.523, o registro de relocação 16.000. Então, esse endereço físico, ele é dado como 18.523, ou seja, o endereçamento da memória lógica é diferente, muitas vezes, da memória física, né? Isso não importa para a aplicação. Bom, gerência de memória, alocação e fragmentação. Alocação. Quando o programa requisita um bloco de memória, o gerenciador disponibiliza para alocação. Então, nós temos dois tipos de alocação, estática e dinâmica. A estática, a decisão é tomada quando o programa é compilado, né? E a alocação dinâmica, a decisão é diária até a execução. Permite swap, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Fragmentação é o desperdício de páginas de memória alocadas, que pode ser de dois tipos, interna e externa. A interna ocorre quando o processo não ocupa inteiramente os blocos de memória reservados para ele, né? E a externa ocorre à medida que os programas vão terminando e deixando lacunas cada vez menores de espaços que tornem inutilizáveis. Então, a fragmentação é efetivamente um desperdício de memória. A estratégia para atacar o problema seria com um algoritmo First Fit, Best Fit, Worst Fit e Next Fit. Aí, em gerência de memória ainda, a gente tem swapping e repaginação. O swapping seria se um processo de prioridade mais alta chegar a exigir serviço, o gerenciador de memória poderá descarregar o processo de prioridade mais baixa para que ele possa carregar e executar o processo de prioridade mais alta. Quando o processo de prioridade mais alta terminar, o processo de prioridade mais baixo poderá voltar e continuar processando. É uma ideia assim de troca de contexto de processos, né? A paginação. A paginação é um esquema que permite que o espaço de endereçamento físico de um processo não seja contíguo. A memória física é quebrada em blocos tamanho físico, tamanho fixo, chamados quadros. A memória lógica também é quebrada em blocos de tamanho igual, chamados páginas. Quando o processo vai ser executado, suas páginas serão carregadas em qualquer quadro de memória disponível a partir do armazenamento auxiliar. O armazenamento auxiliar é dividido em blocos de tamanho fixo que têm o mesmo tamanho que os quadros de memória. A gente tem memória virtual aí, né, que a gente falou lá atrás. Seria uma extensão da memória física, que essa extensão não é enxergada assim pelo processo diretamente. Ele só enxerga o endereçamento lógico. Então, é a separação da memória do usuário da memória física. Possibilita programas que tenham um tamanho maior do que a memória disponível para ser executados, além de permitir um maior número de programas executando simultaneamente. Então, a gente tem aqui um programa que tem N páginas. Essas páginas são alocadas aqui na memória virtual, e à medida que o programa vai precisando de alguns dados, ele vai retirando alguns dados aqui da memória virtual e vai inserindo à medida que ele vai sendo executado, né? Da mesma forma, lá que tem o swap in e swap out, que você tem a inserção e a remoção de memória dentro da área de memória virtual, à medida que o programa vai precisando dessas áreas de memória. Bom, gerência de arquivos. O arquivo unidade de armazenamento lógico, operações básicas são criação, escrita, leitura, busca, exclusão, truncar. Tipo de arquivo: executável, objeto, código-fonte, batch, texto, biblioteca, etc. Diretórios: a tabela de símbolos que traduz nomes de arquivos em entrada de diretório. Ou seja, aí nós temos algumas operações: pesquisar arquivos, criar um arquivo, excluir um arquivo,
listar um diretório, renomear o arquivo, percorrer o sistema de arquivos, né? E a estrutura de diretório, ela pode ser em nível único, 2 níveis ou em árvore. Os tipos de acesso ao gerente de arquivos, né? Ler, escrever, executar, excluir, listar, renomear, copiar e editar. Lista de acesso, proprietário, grupo e universo. São o permissionamento que você tem dentro do sistema de arquivos. Aí a gente tem uma das estruturas que a gente falou lá, que é a estrutura em vários níveis. Você tem lá o diretório principal lá em cima, onde dentro de cada diretório tem subdiretórios e arquivos também, assim sucessivamente. E ali tem uma tela, né, que a gente printou mostrando o comando ls-l no Linux, onde são mostradas algumas informações como os detalhes de permissão, né, do dono do arquivo, do grupo do arquivo e que a gente chamou de universo seriam todos, no caso do Linux, né? Então a gente tem alguns detalhes ali dos arquivos ali listados nesse caso. Bom, gerência de I/O. Um periférico é qualquer dispositivo conectado ao computador através de uma interface, de forma a possibilitar a interação do computador com o mundo externo. Os tipos de periférico: a gente pode ter periférico de entrada, saída ou entrada e saída. Temos a ES programada, PIO Mode, né, que a gente costuma chamar. Ela não tem sistema de interrupção. A interação entre CPU e controlador é feita via software, posterior ao uso de pooling, né? O pooling geralmente é a alocação de recursos ou o tempo de processamento entre os diversos dispositivos. Comunicação via interrupção. O uso de interrupção elimina o uso de pooling. O processador é responsável apenas por iniciar a operação de entrada e saída, enviando comandos à interface, o controlador. O processador passa a executar outra tarefa e o controlador a operação de entrada e saída. Quando a operação de entrada e saída termina, o controlador interrompe o processador, provocando a execução do tratador de interrupção, qual irá acionar o drive do dispositivo. DMA. Transferência dos dados da interface diretamente para a memória, sem passar para a CPU. Isso foi uma evolução muito grande, porque hoje em dia a gente pegar qualquer computador aí, um notebook, por exemplo, a gente faz uma cópia de arquivos e ela se dá de uma forma até razoavelmente rápida. Há um tempo atrás, sem o recurso DMA, a cópia funcionava muito lenta, porque você dependia do processador interagir com a tua cópia, alocar recursos para fazer esse processo da cópia, e muitas vezes o processador já estava sobrecarregado com outras tarefas. Então, muitas vezes o gargalo da cópia não era o dispositivo de onde estava sendo copiado para onde, ou seja, era a CPU que estava atrasando um pouco o processo. E a gente tem uma estrutura em camadas do sistema de I/O, onde a gente tem entrada e saída do usuário na parte mais alta, né? Aí já dentro do sistema operacional, a gente tem entrada e saída independente do dispositivo, né? A gente tem a API para os drivers dispositivos, né? E abaixo da API tem os drivers dos dispositivos, que é o SCSI, que no caso hoje não se usa muito mais, mas há um tempo atrás era interface para dispositivos de discos para servidores. Você tem a IDE também, que é uma interface também que se utilizou muito em computadores pouco mais, que já foram não utilizados mais há já algum tempo. Se utiliza mais a interface SATA agora, né? A gente teve a transição do IDE para o SATA, que é uma interface muito mais rápida do que a IDE e a IDE. Driver de flop também, o disquete, muitos aí devem lembrar, que a gente utiliza hoje basicamente pendrive,
discos removíveis, né? Drive de rede, drive de teclado e, de acordo com os dispositivos que você tem na máquina, ele vai ter um driver associado. E o hardware, propriamente dito, na camada mais baixa, né? Na camada física. Todas as camadas ali, nível de usuário, nível de usuário, independente dispositivo, até os drives são software. Você tem um hardware aqui na camada mais inferior. Bom, com essa aula a gente buscou abordar os principais aspectos dos conceitos e estilos de sistemas operacionais. É claro que não deu para falar de todos os tópicos, mas foi uma abordagem onde a gente buscou colocar os principais aspectos aí para que a gente possa ter um conhecimento e possa desenvolver um trabalho aí nas próximas aulas, né? Então, aqui tem as referências bibliográficas que a gente pode posteriormente buscar maiores informações, maiores detalhes sobre o que foi exposto hoje. Tem o livro dos Superchats, que é o de sistemas operacionais, livro do Tannenbaum, que é o Sistemas Operacionais Modernos também, é um bom livro, e o livro do Paulo Maia, que é o de Arquitetura de Sistemas Operacionais. Tá bom? Senhores, muito obrigado, boa noite para todos, fique com Deus.